E aí, otaku de plantão? Aqui é o canal Opinião Otaku e hoje eu venho opinar sobre os meus personagens favoritos dos animes. Eu montei uma lista com personagens que eu acho os mais legais de vários animes, claro, diferentes. Repeti apenas de um anime, então a maioria desses personagens serão de animes diferentes. Então não é uma lista de favoritos, ou seja, do melhor para o pior, não. Todos eu acho igualmente incríveis. Então eu vou trazê-los aqui e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários seus personagens favoritos dos animes, colocando o nome do personagem e o anime em questão. E talvez, se quiserem e tiverem tempo para isso, comentarem o porquê vocês gostam deles. Vamos lá? Antes de começar, gostaria de avisar que esse vídeo vai conter spoilers sobre o anime em questão, já que for falar de alguns personagens. Então, fiquem atentos sobre isso. Se quiserem continuar, podem continuar. Se quiserem parar, assistir o anime e depois voltar, fiquem à vontade. Eu começo minha lista com o personagem Obito Uchiha, do anime Naruto. Eu acredito que seja um dos personagens mais legais de toda a obra. Tem uma história incrível, mostrando seu passado, sofrido, e tudo que fez ele se tornar um dos principais vilões de toda a história. Então, eu gosto muito da história dele, de tudo como funcionou, o andamento, das personalidades dele, a do Tobi, que é muito engraçada, a de como ele age como Madara, mais sério. Então, eu gosto muito de todas as personalidades, do seu jeito, da história, dos seus poderes, do poder, um dos mais apelões de todos os animes, da intangibilidade. Então, gosto muito do Obito, acredito que seja um dos personagens mais legais, não só de Naruto, como de todos os animes. Então, na minha opinião, esse é um dos principais personagens, um dos que eu mais gosto dos animes. Outro personagem que eu acho muito interessante é o Ikki de Fênix, do anime Saint Seiya, aqui no Brasil, Cavaleiros dos Zodíacos, para os mais íntimos, é claro. O Ikki, eu acho ele é aquele anti-herói clássico que inicia sua trajetória como um vilão, é o primeiro vilão da história. Depois ele se redime e vai para o lado dos mocinhos. Ele é um dos protagonistas da história, que são os 5. O Seiya, o Yoga, o Shiryu, o Shun e o Ikki, que é irmão do Shun, no caso. Ele é aquele personagem badass, bem sério, bem fodão, bem incrível, super poderoso. Provavelmente é o mais forte dos 5. Também é o mais velho dentre todos esses principais. É um personagem que surge com o símbolo da Fênix, que também é um símbolo que eu gosto bastante, da ave imortal. Então ele sempre aparece para salvar nos momentos mais difíceis, quando seus companheiros estão em apuros. Então suas entradas sempre são marcantes, seus poderes são muito legais. Então desde pequeno, quando assistia esse anime na TV ainda, adorava ver as entradas dele e gostava muito desse personagem. E neste mesmo anime, Saint Seiya, o Cavaleiro do Zodíaco, aparece outro personagem que eu gosto muito, que é do meu signo, o Shaka de Virgem. Eu adoro esse personagem, é considerado o homem mais próximo de Deus dentro da obra. É um cavaleiro de ouro e um dos mais fortes dentre os 12 cavaleiros de ouro, ao lado do Saga de Gêmeos e também do Doku de Libra. Os três disputam ali quem é o mais forte, quem não é, mas eu gosto muito do Shaka, acho ele muito interessante. Ele é aquele personagem calmo, tranquilo, mas muito poderoso. Ele transmite uma serenidade, mas ao mesmo tempo tem um poder imenso. Suas batalhas nos animes sempre são interessantes e foram marcantes para quem acompanhou a obra até então. Então, gosto muito desse personagem, gosto da personalidade dele ser a reencarnação de Buda também. Isso eu acho muito interessante. Então, ele com certeza é um dos meus personagens favoritos dentro dos animes. No anime agora Hunter vs Hunter, o personagem que eu mais me identifico, que eu acho ele bem legal, é o Kurapika, ou Corapaika, do jeito que você quiser falar. Ele é um personagem com uma história triste, onde teve o seu clã massacrado pela Trupe Fantasma, ou Gene Ryudan, que é um grupo de assassinos, de mercenários, que faz trabalhos por dinheiro. Então eles assassinaram todo o clã do Kurapika, e o Kurapika busca vingança. E esse assassinato foi por conta dos olhos vermelhos que esse clã possui, por conta deles ficarem com raiva, os olhos acabam ficando avermelhados, e isso é um tesouro, no caso, dentro do anime, vale muito dinheiro no mercado negro, por isso que foram assassinados todos os membros do seu clã, e com isso o Kurapika busca vingança, e durante o anime ele vai buscando poder, vai tentando, e mostra o quanto ele cresce, desde a sua primeira aparição até atualmente, onde ele com certeza é um dos personagens mais poderosos
de toda a história e já iniciou também sua vingança contra alguns membros da Trupe Fantasma. Então essa luta, essa perseguição, toda a história por trás e o seu jeito de ser, isso me atrai bastante, então gosto muito dele, acho ele bem interessante. Outro personagem é o Kamina, do anime Tengen Toppa Gurren Lagann. Acho ele também um personagem incrível, muito carismático, ainda mais pelo contraste que ele tem com o protagonista, que é um protagonista mais inseguro, mais medroso. Então eu gosto muito do Kamina, porque ele bota sempre a moral lá em cima, nunca desiste, vai até o final, mesmo ele todo ferrado, ele continua lutando, querendo ajudar, querendo proteger os companheiros, os amigos, e ele também incentiva muito o Shimon, que é o protagonista da história. Então eu gosto muito desse personagem. Ele acabou morrendo no episódio 8, ou seja, muito cedo no anime, na obra. Isso marcou muito negativamente para mim o anime, já que eu gostava bastante dele. Depois que ele morreu, foi meio difícil continuar a assistir o anime, mas eu continuei assim mesmo e fui até o final. Mas mesmo assim ele fez falta. Gostei das aparições dele futura, nos pensamentos, ilusões e coisa do tal. Mas claro, não é como ele estivesse mesmo na obra. Mas adoro esse personagem, acho ele bem interessante. O seu jeito de ser, tudo mais, sempre alegre, sempre confiante, uma confiança às vezes acima do normal, mas mesmo assim, muito interessante, adoro ele e está com certeza entre os meus favoritos. Outro personagem é do anime Trigun, é o personagem Nicholas de Wolfwood. Ele é um pistoleiro que, no caso, ele aparece mais pra frente na obra, ele não aparece desde o início. Ele se encontra com o protagonista, que é o Vash Zastampido. No Brasil ficou dublado como Vash, o estouro da boiada. Bem estranho, mas eu assisti legendado, então pra mim é Vash Zastampido. E o Nicholas, ele tem uma arma bem interessante nas costas, que parece uma cruz. Ele se diz um padre, mas na verdade ele é um pistoleiro. Essa cruz guarda várias pistolas dentro dela e também serve como uma metralhadora e também como lança-mísseis. Então ele é muito incrível. Ele tem os seus ideais, claro, ele é bem diferente do protagonista. Eles têm algumas discussões, algumas brigas durante o anime, apesar de serem bem unidos, bem parceiros. E também a sua morte no final é bem marcante, é bem triste, mas ao mesmo tempo emocionante. Ainda mais que ele morreu bem no finzinho do anime, então isso não prejudicou muito a obra, já que deu para acompanhar bastante dele, mas foi triste todo o pensamento dele, tudo que ele queria viver ainda. Mas foi muito legal, gostei muito, gostava dele como personagem, um dos melhores da obra, no caso. O protagonista também é legal, mas eu acho ele, o Nicholas, muito melhor e com certeza um dos melhores personagens dos animes pra mim. O outro é o L, do Death Note, claro, um personagem icônico, de um anime também marcante para muitos, na rivalidade com o Kira. Eu sou time L, porque o L é muito legal, muito sinistro, saiu do nada, conseguiu buscar lá onde está o Kira, chegou rapidamente aonde seria o suspeito número 1, que é o Light Yagami, e praticamente sabia que ele era o Kira, só que não tinha provas o suficiente, mas mesmo assim mostrou toda a sua inteligência. O Light, mesmo com o caderno, mesmo podendo fazer um trato ou tendo a Misa com os olhos do Shinigami perto dele, não conseguiu bolar uma estratégia para conhecer e saber o nome do L. E no final, claro, conseguiu manipular o Shinigami lá e conseguiu matar o L. Mas mesmo assim, o L é marcante, é um dos personagens incríveis, muito inteligente, sua inteligência, seu jeito de ser engraçado também é muito legal de acompanhar. Gosto muito dele, pela personalidade dele, pela sua super inteligência. E depois que ele sai do anime, o anime perde um pouco a graça. Então isso mostra a importância dele dentro da obra. E o outro personagem que eu gosto bastante é o Lelouch, de Code Geass. Ele é o protagonista, um dos poucos que eu citei até agora. Acredito que seja o primeiro protagonista que eu cito. É ele. Ele é um personagem que adquiriu um poder no olho, onde ele dá uma ordem absoluta para uma pessoa. Isso só pode ser feito uma única vez para cada pessoa, claro. E ele, com esse poder que ele adquire durante o anime, ele tenta buscar sua vingança contra a Britânia, da onde ele é nascido. No caso, ele é filho do imperador de Britânia. Não é o primeiro filho, ele é um dos filhos. O imperador tem muitos filhos, então ele é só um dos, e é um dos mais jovens. Então ele não seria o sucessor imediato do pai, mas devido a um acidente ou um incidente que aconteceu com a mãe dele sendo morta e a irmã dele ficando de cadeira de roda, ele ficou muito bravo com o pai, que o pai não protegeu a sua mãe e a sua irmã. Então ele foi tirar satisfação, foi banido para o Japão. Depois disso, o Japão ainda foi atacado por Britânia e virou chamada Área 11.
Então ele tenta, depois que absorve esse poder, tentar tomar de volta tudo que ele perdeu, tentar vingança contra a Britânia, contra seu próprio pai, e aí vai desenrolar a história. Você acaba criando ódio por ele em alguns episódios, em outros você apoia ele. Então fica naquela linha de você gostar e odiar ele, mas é um personagem muito intrigante, muito inteligente, estrategista e manipulador. Acredito que seja um dos personagens favoritos também dos animes. Outro personagem que eu acho muito interessante é o Kurogane Ikki, do anime Hakudai Kishi no Cavalry. Ele é o protagonista também da obra, é um personagem que quer ser um cavaleiro mágico, ele não tem talento nenhum para isso, então ele se esforça muito, treina bastante, apesar de não ter um poder específico para ser um cavaleiro, e por isso foi praticamente excluído da sua família, que é uma família de renome dentre os cavaleiros mágicos, mas como ele não tem habilidade para isso, ele foi deixado de lado. Seu pai o trata muito mal, praticamente com grande indiferença, e bem escroto ele, mas o Kurogane não desiste, ele batalha pelo que ele quer, ele acredita muito nas palavras do avô dele, que ele pode ser o que ele quiser ser. Então ele vai até o final buscando ser o cavaleiro mais forte, para mostrar isso para o pai dele, para a família Kurogane, no caso. Então é muito legal, eu gosto muito da personalidade dele, sempre querendo ajudar o próximo, nunca se botando acima dos outros numa batalha, mesmo que ele acha que vai vencer, ele nunca vai falar isso, ele sempre vai tentar dar o máximo de si para ganhar e quer que o adversário dê o máximo dele também, para que a vitória dele seja reconhecida. Então ele é muito legal, muito interessante. Também tem um dos romances mais legais com a protagonista feminina do caso, que é a Estela. Então, muito legal o anime em si, e esse personagem também muito legal. Então é isso. O que vocês acharam dessa minha lista? Deixem aí nos comentários seus personagens favoritos, suas histórias e tudo mais, e o anime que eles pertencem também. Eu vou ficar no aguardo. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima!